o que fazer em caso de desapropriações, os valores. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje a visita de Ricardo Caires, daqui a pouquinho, que é perito, para falar a respeito disso. Comigo e com ele, Hermano Hennig, sua boa estrela em qualquer estrada. Muito bem, Maurício, boa noite, Guarulhos. Ele vai falar também, o Ricardo, sobre algumas nuances, alguns paralelos, alguns detalhes dessas gravações que foram realizadas envolvendo o vice-prefeito de Guarulhos, não é, o senhor Zeituni. Eu queria saber, com relação, primeiro, ao sistema de desapropriação. O Estado, quando desapropria, por que tem sempre, no final do processo, uma discrepância tão grande entre o que o Estado ofereceu e o que realmente se paga, ou vem a se pagar, para quem foi desapropriado? Isso é uma grande questão, nessa questão da valorização do imóvel. Muitas das vezes, a avaliação que é feita é abaixo do valor venal do imóvel, né? E a lei permite o direito do contraditório. Que seria isso na questão da desapropriação? A parte tem o direito de contratar um perito assistente para contrapor o que está sendo imputado de valor sobre aquele imóvel dela. Tá? Dentro disso vai ser trazido mais elementos. Quais esses elementos? Valor da região, a valorização, porque é bem resumido, é bem sugado o que o avaliador da prefeitura traz para dentro do processo, né? E eu já faço 10 anos aqui para uma vara de Guarulhos, que eu não vou citar o nome, tá, nessa parte de avaliações, e eu acabo vendo isso. Eles trazem mais elementos para valorizar. Ele pega o valor venal, faz aquela tabelinha de homogeneização e pronto. Na verdade, não traz aquela parte da comercialização, o que o imóvel tem sido oferecido. Vamos transformar isso de uma linguagem um pouco que as pessoas possam entender melhor. Então, a prefeitura, o Estado ou o governo federal diz que a sua casa vale 100 mil reais. Então, nós vamos pagar 100 mil reais. Mas, na realidade, vale mais. Né? Que é exatamente aí que entra essa sua orientação no sentido de a pessoa que se sentir prejudicada, o dono daquela casa, ele precisa ter um advogado, não precisa? Exatamente. Na verdade, nem sempre advogar essa primeira parte. É só quando vai para via judicial. Mas também se faz necessário. O que, nesse primeiro passo, é a parte da perícia. Tá? O perito assistente para contrapor, para acompanhar o ato da perícia que está do judicial. Ok? Então, o que eu sugiro a todos que estão nos vendo? Contrata um perito assistente. Se já tiver advogado, o advogado vai dar um andamento extrajudicial. Após isso, o perito vai fazer todo o levantamento e vai contrapor. Geralmente, quando a pessoa vai ser desapropriada, a prefeitura ou o Estado já deposita uma quantia na conta. E dentro disso, o perito vai fazer uma nova avaliação, que geralmente vai dar 80% a mais do que foi... 80%? Ele pode aceitar aquela... Pode. Primeira... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se o sujeito está precisando do No exemplo que o Hermano aceita. deu, eu tenho uma casa, vai no mercado, que tem um valor de mercado. 200 mil. 200 mil. A e prefeitura ou o paga Estado me deu 100 conto. Eles depositam uma parte do dinheiro. Se eu estou precisando 50 do mil. dinheiro, se eu estou precisando do dinheiro. Até para contratar o perito, até para eu poder fazer frente ao processo, eu posso levantar esse dinheiro para usar nesse sentido ou eu não posso levantar? À medida que eu levantar, eu já aceitei o valor. Não, você aceita. Aqui a pergunta aqui é excelente pergunta. Você pode levantar esse valor, sim, claro, não há problema algum. Mas você pode, lá na frente, reaver a diferença do valor avaliado e avaliando. Tá? Então, como você vai fazer essa diferença? Com o laudo de um perito contratado, que é o perito assistente, que a própria lei prevê isso. Né? Então, é muito fácil. E, assim, eu costumo falar também na arrematação vil. O que seria arrematação vil? Naquela questão em que as pessoas não conseguem pagar um financiamento, o imóvel vai para leilão. O que acontece quando acontece isso? O imóvel é arrematado com valor menor do que foi leiloado. O que se faz? Uma nova avaliação para impugnar aquele leilão, perder a validade. Então, acontece muito isso. Né? Por isso que se faz necessário o direito do contraditório. Né? A prefeitura tem o perito dele, o Estado. As partes têm o direito de contratar o perito assistente. Muitas das vezes que se faz necessário ao advogado nessa primeira parte, não que a lei prevê, mas na parte extrajudicial, é para orientar o cliente. Muitos advogados nos procuraram no escritório e falaram: Ricardo, estou com um caso, a pessoa não tem condições de custear. Isso que eu quero saber. Eu tenho uma casa de 200 conto, não é uma grande coisa,
me deram 100, botaram 50, aí eu não tenho dinheiro para pagar o perito. Eu consigo fazer isso de graça? Ó, não tem nenhum órgão fiscalizador que promova uma atuação de um perito para atuar dessa forma. O meu escritório, eu atuo muito para pessoas que não têm condições. Mas qual é os critérios? Tem que vir com o advogado, demonstrar que a parte não tem condições financeiras para custear os honorários periciais iniciais. Vou elaborar o laudo. Em cima do laudo, quando sair o valor lá final que ela vai receber, é cobrado um valor bem risório mesmo das despesas operacionais. Tá? Dependendo do sucesso da ação. Exatamente. E geralmente 100%. Por quê? Geralmente o valor que é depositado e o valor que é avaliado, discutido ali, é inferior à realidade. Né? Quase sempre. Ou sempre. 100%. Por experiência, doutor, 100%. 100%. Então, o Estado sempre manda abaixo. Né? Então, a primeira atitude, então, da pessoa que se sente prejudicada pela avaliação é buscar um advogado. Sim, fato. E esse advogado é que vai indicar o perito, como é? Exatamente. Primeiro passo, procura um advogado, banal B, quem não tiver condições, vai lá, pega um advogado ativo, defensor público para que acompanhe essa parte. Dentro disso, o advogado vai orientar, se faz necessário um perito. Por que um perito assistente? Para falar sobre um laudo, tem que ser outro perito. Não pode um advogado falar, uma outra pessoa. E agora, aí é que está. Eu tenho um perito do Estado, que diz que a casa de 200 vale 100. E aí vem o outro perito, que também é perito, formação é a mesma. Exato. Diz, fala, não vale 100, vale 200. Aí o juiz vai decidir. Não, mas então esse curso de peritagem está torto, né, meu? Porque um diz que você é perito, eu sou perito. Aí você chega lá e avalia para o Estado, o perito Hermano Henning fala, vale 100. Aí vem o perito Maurício Siqueira e fala, vale 200. Pera, então, você entendeu? Eu não consigo entender essa diferença. Por quê? Porque o perito que te defende vai dizer, olha, não, a casa dele está no Bosque Maia. O Bosque Maia é um lugar onde as construções são muito mais caras, sabe? Sim. Então faz um arrazoado, eu entendo assim. Isso. Não é? Faz um arrazoado e prova para o juiz, a última palavra é do juiz. É bem isso. O juiz é o juiz de convencimento. O juiz é de convencimento. Eu costumo dizer em oitiva de peritos. Uma parte leva o seu laudo, eu levo o meu. Eu vou mostrar minha experiência ao juiz que estou certo. Aí o juiz vai se convencer do que eu estou trazendo, se é verdade ou não. E não acontece nada com o perito que avaliou em 100. Não, porque assim, o que pode acontecer... Olha, boa pergunta. As pessoas perguntam, o laudo ser impugnado não é crime. Assim, é crime quando você traz provas falsas para dentro de um processo. Tá? Porque tudo é um estudo científico, estudo mercadológico. É uma coisa que nivela demais. Então, por isso que tem essas variações. Umas muito gritantes e outras perto da realidade. Então, o perito é isso. Tá? Então, é para trazer, resolver essas questões mais complicadas, né? Deixar o juiz mais fácil para sentenciar. Nós costumamos dizer, a justiça é cega, o perito empresta os olhos da justiça. Tá? Mas esses olhos aí eu não entendi. Não, mas e aí se você... Porque perito é perito. A gente precisa prosseguir. Aí se você ganhar uma ação desse tipo de direito imobiliário, no caso, ela demora o quê? 4, 5 anos? Menos. Tem um caso que estou há 10 anos atuando. Esse aqui é o problema. Olha só, mas uma boa pergunta. Por que 10 anos? Porque eu já entrei no processo, já tinha 7, 8 anos. Então o importante é o sujeito que se diz lesado já pegar de início, né? Entra de início já. E o restante rezar para não... Porque o processo fica mais célere, né? Porque o perito só vai cobrar dele se ele tiver sucesso na ação. Exatamente. Muitos dos casos que eu atuo, a pessoa comprovou que não tem condição nenhuma de custear, eu não cobro nada. Atuo totalmente assim, gratuitamente. Tem advogado fazendo isso, é bom saber que também tem perito. O Hermano falou uma coisa, é verdade. A diferença também que existiu entre os laudos, né, apresentados, um pelo Alexandre Zeituni na comissão, que veio por suas mãos, isso, e um segundo laudo que veio pela comissão especial que foi contratada pela Câmara. Essa divergência, a gente está falando aqui de várias divergências financeiras. Ótimo. Essa divergência de um laudo desse também é aceitável ou não? Olha só, eu observei no laudo do colega que ele não atentou que já era certo
já era sabido a todos, quem estava falando aqueles áudios era o doutor Alexandre Zenturi. Quando eu fui contratado, eu já sabia que era ele. A questão era para verificar as supostas edições, as fragmentações, e dali para ver se foi cuidar da questão da cadeia de custódia, a preservação da prova documental. Isso que eu falei dentro do meu parecer técnico. E não houve da parte do colega. Ele falou, 100% é ele. Isso eu já sabia. Não precisei pôr no laudo. Eu queria saber quais foram os cenários que foi gravado aquelas conversações. Mas todos que estavam ali já era declarado que era sabido, que eram aquelas pessoas que têm falado. Ninguém se negou. Se tivesse sido negado isso, olha o procedimento que teria sido feito. Fazer o colhimento das falas para padrão de confronto com o questionado. Isso não foi feito. Porque ele já pegou um padrão de confronto, não sei de onde que veio, e fez os comparativos com o questionado e atestou com o Alexandre. Ora, se ele pegar alguns vídeos, quando ventilaram esses áudios, o próprio Alexandre falou, sou eu dentro desses áudios. Mas dentro desses áudios não quer dizer extorsão, não está falando nada criminoso. Isso que eu trouxe no meu parecer técnico, né? Eu acho mais certo... Sabe que o que mais me surpreendeu e me chamou a atenção foi o fato desta gravação que serviu de mote, que serviu de motivo para a instalação de uma comissão especial de inquérito, que é uma coisa grave, que essa gravação foi feita em pelo menos quantos lugares? Pouquinho, 3 cenários diferentes. Em 3 cenários diferentes. O meu laudo falou em 9, né? Então, teu laudo falou em 9 cenários. Cadê que o colega mencionou quais os cenários, o local? Quer dizer, em 9 lugares. Cenários, para o pessoal entender bem, em 9 lugares diferentes. Uma pode ter sido no shopping, a outra pode ter sido na feira livre, a outra pode ser no restaurante. Exatamente. Onde eu trouxe isso no meu parecer técnico. E vários dias também, porque tudo não foi feito num dia só. Exatamente. Olha que interessante. Eu sou perito nomeado do judicial. Quando nomeado, eu tenho a mesma força do que da polícia criminal, da federal ou da civil. Estou sendo nomeado, tem um fé pública naquele momento. E o colega que foi nomeado, utilizaram muito o currículo de perito criminal. Não, ele não é mais perito criminal, ele é aposentado. A atuação dele hoje é perito assistente. Se ele atua com um perito do juízo, igual eu atuo, ele é perito judicial, então ele é um perito contratado. Tá? Então, no parecer técnico, eu impugno a forma que foi feito, porque já era certo e sabido que era o doutor Alexandre Zenturi, porque ele não entrou nas questões da preservação da cadeia de custódia, os cenários que foram utilizados. Não falaram. Mas, na verdade, está tudo isso daí. Equipamento utilizado. Se foi um celular, se foi um gravador, se foi um telefone. Mas agora nós vamos acompanhar mesmo, amanhã, o que prosseguimento vai dar, porque isso aqui nós vamos ficar chovendo. Pois é, no molhado. Mas amanhã vai ficar sabendo. Na Câmara Municipal tem mais uma sessão da CEI. E vamos marcar para você voltar aqui para falar mais a respeito disso, viu, Carlos? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade.